Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Curar, o podcast em que vocês vão encontrar cura. De alguma forma, vocês vão entender a sua dor e vocês vão encontrar aqui um caminho. Esse é o nosso intuito no Pode Curar. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Lucas. Oi, Thaís, e oi a todo mundo. Prazer estar aqui de novo para conversar um pouquinho. Qual vai ser o assunto hoje, Lucas? Hoje vamos falar um pouquinho de empatia. Eita! Né? Assunto búfalo também esse, hein? Importante, búfalo, né? Assunto búfalo, assunto búfalo é quando ele é muito pesado e não tem como tirar ele do lugar, a não ser que ele queira sair. Eu nunca tinha ouvido essa. Vou anotar pra mim. Anota, né? Empatia é algo que está cada vez mais escasso na humanidade, concorda? Concordo. A empatia, ela é muito confundida com caridade. Uhum. Já percebeu isso também? Já percebi. Uhum. E a caridade, as pessoas também confundem muito com pena. Exato. Não é? Então, veja o looping que se entra aqui nesse processo, nesse vórtice negativo, denso, por não entendermos o que a gente sente. Exato. Acaba misturando os assuntos, misturando as coisas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. Porque a pena é a última instância, é o pior dos sentimentos que tu pode ter por alguém. Uhum. Porque a pena tu tá dizendo o que pra aquela pessoa? Que ela não é capaz? Exato. Que ela não tem força? Que ela não tem merecimento de melhorar? Então tu tá olhando pra aquela pessoa e tu tá sentindo tudo isso. A pena é isso. Tá, mas daí eu vou sentir o quê então? Se eu vejo a pessoa sofrendo na minha frente, o que eu vou sentir? Empatia. Empatia? O que é empatia, Lucas, pra ti? Empatia pra mim, como é que eu posso resumir? Eu acho que é enxergar o mundo dos outros com os meus olhos, digamos assim, me colocar no lugar dos outros, né? Acho que é o mais fácil de dizer. Fazer pros outros o que eu faria pra mim, me colocar no lugar da pessoa e tentar entender o que ela tá sentindo ou o que ela tá passando como se fosse comigo, né? Definiria mais ou menos assim. Entender que aquela pessoa está passando por alguma dificuldade. Uhum. Esse é o primeiro passo, né? Exato. Justamente, se colocar no lugar, enxergar com os teus olhos a situação que a pessoa está enfrentando. Então, ou seja, tu vai sair do lugar da vítima, que tu tá colocando aquela pessoa, porque tu sentindo pena, tu tá botando ela nesse lugar. Tu já colocou ela como indefesa lá, né? Tirou todas as possibilidades dela de mudança, né? Então, tu está julgando. Quando tu sente pena, tu está julgando alguém. Uhum. Concorda comigo? Tu já definiu algo, né, pra alguém. Tu já deu uma sentença, né? Isso aí. Quase de morte, assim. Basicamente. Então, o processo de tu parar de sentir pena e começar a sentir a empatia pela pessoa é diferente. O caminho para te chegar na empatia é praticar a caridade. Que é diferente das duas coisas, né? E é diferente também de tu resolver o problema da pessoa. Exatamente. Caridade. Quem resolve o próprio problema é si mesmo. Exatamente. Tu vai ajudar, é o caminho, mas não é tu quem resolve, né? Exato. Praticar a caridade não é resolver o problema da pessoa. Uhum. Não é ir lá e pegar pra ti a dor e resolver e mostrar o caminho e conseguir. Muitas vezes aconteceu já comigo. De conseguir o trabalho pra pessoa, né? Pro paciente. Porque eu senti pena. Então, não, eu vou lá e vou conseguir o trabalho pra ti, conseguir a vaga com outro paciente. Fiz todo o trâmite ali, né? O intermédio do RH, né? A indicação e tal. Não pode contratar, que a pessoa é de extrema confiança, ela é uma pessoa do bem, ela tem força, ela só tá passando por essa dificuldade agora, mas ela precisa. O que o meu paciente fez? Outro? Não, contratou, né? Porque a Thay falou que podia confiar. O que aconteceu com aquela pessoa? Que foi trabalhar. Obviamente que não pegou aquilo pra ela e continuava na lamentação. Então tava sempre com atestado, tava sempre doente, não tava querendo a mudança na sua vida. Como é que eu saí nessa história? Errada, se sente mal também. Perdi os 2 pacientes, né? Também aconteceu porque nesse caso. Os 2 me julgaram, tu entendeu? Exato. Então assim, quando tu pratica caridade de verdade, tu está ajudando aquela pessoa a sair do buraco de fato. E aí sim tu praticar a empatia.
Só que esse caminho da caridade, muitas vezes, é o que falávamos no episódio anterior com a Ana, né? De tu chorar junto, de tu só ouvir a pessoa, entendeu? Essa é a caridade, de tu ajudar a pessoa a enxergar com outros olhos a situação que ela tá vivendo. E não é aquela questão do sentir pena, né? Do coitadismo, né? Vamos dizer assim. Cada um se coloca onde quer, né? Então, uma coisa é tu ir lá e ajudar, que é a própria caridade, como tu trouxe. Outra coisa é tu ir lá e querer resolver, querer puxar, querer fazer o que nem a pessoa tá querendo fazer. Exato. Tu tem que instigar, ajudar com que ela saia, como tu trouxe, né? Mas não fazer a parte que cabe a ela. Porque aí senão tu vai pegar força, tu vai pegar toda a carga pra ti, né? Exato, vai ficar pesado pra ti, não vai ter resultado, tu não vai ver resultado, tu vai te frustrar, vai te sentir mal e vai achar ainda que tu é o culpado, que é o errado, que não tá fazendo o suficiente porque não tá vendo o resultado, que é mais ou menos o que tu trouxe também no outro episódio, né? E vai receber o julgamento de todos os lados, né? Tem todo um combo Exato. de problemas que cai pra ti daí. E aí o peso fica onde, né? Contigo. Tu vai carregar esse karma daí, né? Então a caridade, ela muitas vezes tu chegar, a pessoa tá triste e tal, e tu ir lá tentar salvar o casamento da pessoa. Não. Tu tem que fazer a pessoa dar risada da própria situação. Tu tem que fazer a pessoa sair daquele estado de consciência que ela está destrutivo. E às vezes é contando uma piada ou, sabe, fazendo uma brincadeira com a pessoa, ou fazendo a pessoa rir. De alguma maneira. Com uma besteira, tu entende? Exato. Isso é caridade também. Entendeu? Ajudar a pessoa a sair daquela frequência. Lembra que tudo é frequência, né? Às vezes tu trocar uma ideia no sentido de... Dependendo do que tu tá falando sobre a pessoa mesmo dar o estalo sozinha, né? Exato. Porque não adianta tu querer mudar alguém que não quer mudar, né? A pessoa, ela tem que querer. Pra te ser ajudado, tu primeiramente precisa querer se ajudar, né? Então, me ajuda a te ajudar. Porque não adianta, é a mesma coisa da oração, né? Não vai acontecer o milagre se tu não fizer a tua parte ali até a metade, né? Tu não vai ganhar na loteria se tu não jogar, né? Tudo tem uma metade que tu tem que ir até lá. Então, se tu não quer ser ajudado, não vou te ajudar porque eu vou estar trabalhando em vão, né? E aí tu vai, se tu entrar nessa de sentir pena aí vai sobrar tudo isso que a gente tá falando pra ti mesmo, né? Exato. E isso, o que acontece? Vai sobrecarregar quem está tentando ajudar, vai trazer a raiva de quem precisava da ajuda e não entendeu, né? E pode trazer mais do vitimismo. Então, assim, tá, e como é que eu vou fazer isso, né? Vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou fazer isso pra diferenciar? Tem alguém que tá precisando de ajuda do teu lado, em vez de tu ir lá e sofrer junto com a pessoa e dizer que ela tem razão, que realmente tá errado, que, né, o que ela tá passando realmente é difícil e tudo, sai desse lugar e ajuda ela a pensar em outra coisa, naquele momento que ela está sentindo aquilo, tá? Então esse é o primeiro passo para te praticar a caridade. E a caridade, às vezes, também é tu dar o espaço que aquela pessoa está precisando para sofrer. Ir lá e só estar do lado e segurar a mão dela. Isso é também praticar a caridade, né? E não é a caridade, a gente se confunde, as pessoas confundem muito isso, né? Eu vou limpar o meu armário, a gente já falou sobre isso aqui. Eu vou limpar meu armário, vai trocar a estação, vou tirar as roupas que não me servem mais, que estão velhas e vou doar. Vou fazer minha caridade. Isso é muito clichê, né? Tô fazendo a minha parte. Não, tu não tá fazendo a tua parte. Tu só tá limpando o teu lixo e tu tá colocando na cara de alguém. Tu tá jogando no colo de alguém. Isso não é caridade. Eu vou comprar a cesta básica todo mês e vou ajudar a entidade e tal. Tu conhece a entidade que tu tá ajudando todo mês? Tu conhece alguém que frequenta aquele lugar? Tu conhece a história de alguém que está lá? Sabe? Então, tu não tá praticando a caridade. Tu só tá se isentando de uma culpa. Sim, tentando dar uma maciada no teu ego eu estou ajudando alguém. Então, tu tá se sabotando, achando que tá fazendo algo interessante e no fundo não tá. Exato. E aí a empatia entra aqui. De tu entender que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, é kármica. Assim como nós passamos por nossas dificuldades kármicas, não é um processo que a pessoa entrou sozinha por vítima, porque Deus não olhou para ela, não é. Ela se colocou ali,
por algum processo lá de vidas passadas daqui a pouco. Não só dessa vida aqui, né? Porque nessa vida a pessoa pode tentar e vai e não consegue sair do buraco. Não consegue sair do lugar. E isso pode ser um processo kármico de vidas passadas. A gente não sabe. Teria que fazer essa investigação, né? Sim. Então, quando a gente olha para a pessoa, entendendo que é esse o movimento e ajudando a pessoa a sair do buraco emocional, aí tu está praticando empatia, que é o se colocar no lugar da pessoa. Tentar entender o que tá acontecendo com ela naquele momento, né? Exato. E outra, a empatia, tu não vai praticar ela só na caridade. Tu também vai praticar ela no teu relacionamento, no teu trabalho. Tu vai praticar com pessoas que tu não conhece, com que tu conhece também. Sim. E praticar empatia com quem tu conhece é muito complicado, né? É mais difícil porque tu já julga. Exato. Tu vai reto pra esse ponto, assim, de forma instintiva. Sim. Eu passei de um tempo pra cá a tentar, né? Todas as vezes que automaticamente, quando acontece alguma coisa que tu não tem controle e tu não gosta, tu tende a julgar. Já na tua mente, pelo menos, tu já julgou, né? Então, quando acontece isso, eu tento sempre, assim, me colocar no seguinte cenário. Tipo, o que será que tá passando dentro da pessoa pra ela tá agindo da maneira que ela tá agindo? E por que isso me irritou? Sabe? Isso é muito importante, né? É difícil, é bem difícil. Mas quando tu começa a fazer meio que um exercício disso, parece que as coisas começam a dar uma clareada, porque daí tu tá praticando essa empatia de te colocar lá no lugar da pessoa, sem saber o que tá acontecendo com ela, como se estivesse acontecendo. Porque tu nunca sabe o que passa dentro da pessoa, o que ela tá passando na vida dela, ou o que ela passou, ou por que ela age assim, ou assado, né? Um exercício difícil que eu venho tentando pôr em prática, mas nem sempre é fácil, né? Mas estamos aqui para evoluir, né? Exato. Esse é o nosso processo, né? Importante cara, é difícil o que eu vou falar agora. Vou tentar ser mais sucinta possível. Mas quantas vezes tu pratica empatia quando alguém deposita em ti toda a sua raiva? Quando tu é o alvo de uma insatisfação da pessoa e ela está depositando em ti toda essa raiva. Como praticar essa empatia nessa hora? Difícil, né? Difícil, né? Muitos pacientes chegam, amores da minha vida, eu amo vocês. Eu sei que vocês vão assistir isso em algum momento. Mas, cara, eu preciso falar sobre os comportamentos de vocês aqui. Muitos pacientes, Lucas, tu não tem noção. Chegam no consultório, até mesmo no Instagram, nos cortes, né? Dos hertz, né? Os reais. A gente sempre vai falar muito sobre esse, porque nossa, quanto ódio as pessoas depositaram nos comentários, sem nem assistir todo o episódio pra entender o que a gente tava falando. E nem tava sendo ofendido diretamente, né? Não. Então, o cara já desvirtuou o negócio e já partiu pra... Imagina como é que é a casa dessa pessoa, né? Como é que é a vida dessa pessoa, o relacionamento, como é que é o trabalho, né? Então, enfim, a gente sabe que tem um processo kármico aqui, mas a gente consegue entender, né, Lucas, que aqui tem uma demonstração daquilo que está dentro delas, né? Então, quando os pacientes depositam essa raiva, essa insatisfação e falávamos isso com a Ana no último episódio, né? O quanto, às vezes, a gente chega num ponto do nosso processo, da nossa vida, que as coisas se repetem e a gente não consegue dar os próximos passos e a gente se frustra. E esse momento da frustração dentro do consultório, ele é fato, ele vai acontecer, né? Ele sempre acontece. Em algumas pessoas mais intensas e em outras não. E quando chega nesse processo em que as pessoas se frustram com o seu processo de cura e depositam em mim esta raiva, a empatia que eu tenho que ter é muito grande. É difícil, né? É difícil, porque assim, eu tenho que entender que esse é o processo da pessoa, que ela só está depositando em mim uma insatisfação dela. Só que eu também tenho meu ego, né? Exato. Por mais que eu tenha o conhecimento e que eu tenha o controle, sim, mas o meu ego, na hora, ele sobe, né? Na hora é autodefesa, né? É autodefesa, obviamente. Então, engulo muita coisa. Engulo, meus queridos pacientes. Mas assim, saibam que
E isso é com vocês e não comigo. Exato. Né? Muitos chegam me dizendo, tá, eu vim aqui porque eu acho que tu vai resolver o meu problema. Não vou. Negativo. Não vou. Eu vou ter a empatia de te dizer, ó, meu querido, não é assim que vai funcionar. Te ajudo. Mas não vou resolver teu problema. Exato. Porque senão eu vou ter pena dessa pessoa. Uhum. Como eu já fiz lá atrás. E aí a vida, ela vai batendo em nós, ela vai mostrando, né? A gente vai apanhando e vai aprendendo. Na marra, né? A fazer esse processo de cura também interno. Mas hoje, eu vou te dizer, não vou ter pena do paciente. Lucas, não vou ter pena de ti. E eu não tenho pena de ninguém. Não tô falando aqui de boca pra fora, tá? Eu sei que eu não tenho pena de ninguém. Cada um se coloca na situação que escolhe se colocar. Quer ajuda? Beleza, isso é uma coisa. Ficar ali de mimimi, kikiki, esperando bondade, não. Isso é outra coisa, né? a bondade é outra coisa, que a gente vai poder falar aqui depois também, né? Que ela tá ligada com a empatia também, né? Agora, se tu enxerga a situação do outro e tu faria diferente, e tu fica pensando o julgamento, né? Mas como que a pessoa chegou nesse ponto? Eu teria feito diferente. Se tu faria diferente, é por isso que tu não está sofrendo aquilo. Exato, porque tu já fez, né? Né? Isso aí. Ou porque o teu processo de cura não é por esse caminho. Uhum. Né? Então, olha o quanto a pena é densa e destrutiva aqui num processo. Porque tu tem que entender isso também. Se a dificuldade daquela pessoa que tem... vamos pegar um exemplo aqui, né? A pessoa que vive na rua. A pessoa que pede esmola lá no sinal, né? Cara, eu não dou. Por quê? Vamos pegar a nossa região aqui. Tem emprego sobrando, tem vaga de emprego sobrando. E eu sei que em muitos locais do país tem essa mesma dificuldade, mão de obra. As pessoas não querem mais trabalhar. É mais fácil ir lá no sinal e pedir. Por quê? A gente está mexendo no quê? Na pena das pessoas. Na pena, coitadinho, né? Coitadinho, exatamente. A gente vai pra pena, né? Então, o que acontece? Eu não dou essa esmola, mas eu abro o vidro, eu dou um bom dia, eu falo com a pessoa, peço, como tu tá bonito hoje, o que tá acontecendo? Porque tua aura está diferente hoje. Tem pessoas que estão sempre no mesmo sinal, né? Uhum, sim, bem comum. Bem comum. Então, essas pessoas, às vezes, tu consegue ver. Se tu começar a analisar, tu consegue ver a mudança da pessoa conforme o teu comportamento. Sim. Tu não colocando a pessoa no lugar da vítima e não sentindo pena, vai ajudar aquela pessoa, inclusive, no seu processo de cura. A sair da situação dela. A sair da situação, então, entendeu? tu tá sendo empático, tá fazendo a tua parte. Desde que ela queira, ela vai fazer a parte dela, ela vai acabar mudando, né? Exato, de novo elevar a frequência da pessoa. Um bom dia é o suficiente. Quantas vezes tu chega no trabalho e aí, o que acontece? Tu já chega torto, né? Atravessado, já sabendo todos os pepinos que tu vai resolver no dia, as pessoas que tu vai ter que encontrar, e aquela confusão, e teu colega, teu chefe. E aí? Pra quem que tu deu bom dia? Pra quem que tu deu um sorriso? Pra quem que tu conseguiu olhar no olho da pessoa e ver se ela tá triste ou se ela tá feliz? Quantas vezes vocês fazem isso no seu dia? Quando chega do trabalho em casa, como é que tu olha pro teu esposo, pra tua esposa, pros teus filhos, pros teus pais? Como é que está o semblante dessas pessoas que convivem contigo? Tu não para pra olhar isso. Não, e aí tu acaba descarregando as tuas frustrações das penas que tu sentiu ali nos outros, que talvez esses de fato queiram ali precisem de um auxílio e que tu possa dar, e tu acaba não dando, tu acaba falhando ali. E por que tu sente tanta pena? Será que tu não tá sentindo de ti mesmo? Exato. Ou tu tá querendo que as pessoas te coloquem nesse lugar de vítima e resolvam seus problemas? Pra que tu sinta também, exato. Né? Será que tu não está refletindo isso, olhando pras pessoas com pena? Exato. Tu quer que as pessoas te olhem com esse olhar? Pode ser também. Profundo isso, profundo, né? Bem profundo. É bem profundo. Isso aqui é tapa na cara, meu. Quantas vezes tu quer ser a vítima e tu quer ser mimado, ser colocado no colo, tu quer que as pessoas peguem teu problema e resolvam por ti? E tu só fica revoltado porque não é tu que tá na situação, né? Tu só fica pistola, vamos dizer assim, porque Adoro os termos do Lucas. É tu que não tá sendo mimado lá, tu que não tá sendo ajudado. Na verdade, ajudado não. Não tendo os problemas resolvidos por outros, né? Ninguém está te olhando, né? A criança abandonada.
Isso, indefeso. Isso, eu Incapaz. sou incapaz, exatamente. Então, quanto a gente reflete isso no outro o tempo todo, né, cara? Quanto tu abraça as pessoas do teu dia a dia? Quanto tu abraça os teus colegas? Quanto tu abraça a tua família quando tu chega em casa? As pessoas estão carentes de abraço, Lucas. O que eu faço quando chego no consultório? Abraça. Primeira coisa. Né? Primeira vez que o paciente chega, principalmente homens, né? O durão. Ou vem com a mão assim, eu já dou um puxão, né? Vem cá que eu quero um abraço, vamos começar certo isso aqui, né, cara? Homem não consegue demonstrar, né? É difícil, né? Um pouquinho de afeto a mais. Se torna a pessoa frágil, né? Isso não pode. Isso é coisa de mariquinha. Isso. Ou vou assediar, né? Tem isso também hoje em dia, né? Hoje também Esse tem. mimimi que tu falava antes ali, né? Exato. Não pode, porque é abuso, porque é assédio, porque... por favor, né, cara? Tem limites e limites, né? Exato. Então, exatamente. saiba separar cada um deles. Por favor, gente, vamos ter menos mimimi. Depositem esses mimimis todos que vocês têm em uma terra bem adubada. Transformem isso em adubo para plantar sementes positivas na vida de vocês e, de fato, conseguirem florescer em suas vidas. Fazer a prosperidade como a Ana nos trouxe. Fazer a prosperidade acontecer, ela tem que ser fluxo, ela tem que ser fluídica, ela tem que ser leve. As coisas vão acontecer rápidas e fáceis, mas se tu não colocar todo esse mimimi, todo esse sofrimento que tu carrega, todo esse vitimismo que tu te coloca, se tu não transformar isso em adubo, nada na tua vida vai mudar. E não vai ter TAI, não vai ter Cristo, não vai ter nenhuma religião, não vai ter ninguém que vai resolver teu problema. A espiritualidade é uma coisa que eu falo muito no consultório, né, Lucas? Começando não. Cai a fase aí. Não, entrou alguma coisinha no meu olho. Tranquilo. Entrou o cisco. O que acontece? Eu falo muito isso pra todo mundo que chega perto de mim, independente se é paciente ou não. Me perdi o que eu ia falar. De novo. Cara, a religião, ela é muito importante. Ela é muito importante. Era alguma coisa sobre isso que eu ia falar. Vai. O quanto... A espiritualidade... O quanto ela é importante, estamos aqui com as nossas colas, né? Os nossos bastidores que nos trazem os nossos apoios. Mas mesmo assim, perdi de verdade a memória. É loucura, né? Fiquei vermelha agora, acho. Não, isso acontece. O que acontece? A espiritualidade, ela é uma ferramenta muito importante para nossa evolução, né? Ela, independente de como tu vai buscar ela, através da religião, através da tua espiritualidade, tu vai praticar a empatia. Tu vai conseguir praticar ela, entende? Tu vai conseguir sentir a empatia das pessoas que convivem nesses ambientes. Então, por isso que tu se sente tão bem, as pessoas que buscam a religião, né? Independente de qual for, não importa. Se tu sente a religião no teu coração, faça isso na tua vida. Busque a tua cura ali. Pratique essa religião, pratique os ensinamentos que tu está aprendendo ali nessa religião. Porque isso vai te ajudar a desenvolver a empatia de fato e parar de se colocar no lugar da vítima. Porque se tu não consegue praticar a empatia, é aquilo que a gente falava, tu fica no lugar da vítima. Entende? Tu quer receber a pena das pessoas. Por isso que tu sente pena dos outros. Então a religião, ela vai te ajudar a transforme o conhecimento da religião. Peguei. Em adubo. Voltou, ó. Voltou o adubo aí. Viu? Caiu. A idade chegou. Né? Faz parte. Falta de B12 isso aí. Mas é isso, então, o quanto é importante a gente seguir uma filosofia de vida. Porque isso vai te ajudar a ter sabedoria para praticar a empatia. A gente tem uma cultura muito vitimista, né? E esse vitimista no fim de tudo, é pena, né? E que nem tu trouxe, é aquela pena que tu quer que as pessoas sintam por ti. Eu acho que tudo passa pela questão da autorresponsabilidade, né? Quando tu tem uma autorresponsabilidade sobre aquilo que tu faz, aquilo que tu deixa de fazer ou aquilo que tu pensa, eu acho que esse tipo de coisa acaba sumindo da tua vida. Porque é difícil tu ser autorresponsável por aquilo que acontece contigo, né? Porque daí é como tu reage às coisas, aquilo que tu tem controle. Porque eu não tenho controle sobre o que tu tá pensando agora, ou o que tu vai fazer daqui 2 minutos. Mas eu tenho controle como eu reajo perante ao que tu tá pensando, ou o que tu vai me dizer, ou o que tu vai fazer.
Eu reajo conforme eu quero. Então isso eu escolho. Isso é uma autorresponsabilidade, né? Eu acho que quando tu puxa essa autorresponsabilidade pra ti, tu para de ser vítima, tu para de ter pena dos outros e de ti mesmo também. Porque tu vê que tá tudo na tua mão, né? Na minha, na tua e de todo mundo, né? Acho que é um pouco por aí que eu Com tento certeza. praticar o... E tu tá certo, esse é o caminho realmente, né? O ponto principal sempre é o querer. Sim. Né? O querer sair desse lugar, né? E a empatia, ela vai aos poucos preenchendo esse espaço vazio que está dentro de ti. Quando tu recebe a empatia dos outros, veja bem, empatia é respeito pelo teu momento, respeitar as tuas emoções, isso que é empatia. Respeitar o teu desabafo, respeitar o teu momento de sofrimento, isso é empatia. Também respeitar o teu momento de alegria. Uhum. O teu momento de euforia. Porque ali está te trazendo um momento de vitória. É uma vitória que tu conseguiu. Então, muitos pacientes também, quando conseguem chegar na sua cura, no seu processo ali, que estava tanto tempo buscando, numa etapa desse processo, vêm eufóricos, né? Quantas pessoas vêm eufóricas no teu dia? Cara, deixa ter essa euforia. Uhum. Porque ela também vai passar, né? Exato. Né? Ela vai passar, mas vibre junto. Tu tem que aprender, a empatia é vibrar junto, fazer a pessoa se sentir confortável naquilo que ela está sentindo. Isso é empatia. Que ela aproveita o momento dela ali, né? Exatamente. O momento de dor, ok, tu sentia dor, mas vamos lá. O que essa dor está trazendo para ti? Tenta colocar pequenas pérolas ali no meio desse processo, né? E a pessoa tá eufórica, tá num momento contrário, vibra junto, vai lá, comemora, entendeu? Enfatiza o quanto aquela pessoa foi forte para chegar ali. Sim. Valoriza todo o sofrimento que ela teve para chegar ali. Quanto processo de cura ela teve. Valoriza todo o caminho que ela seguiu até ali. Não desvaloriza o caminho da pessoa. É o que mais ou menos a gente falou no episódio anterior, né? A gente tem de sempre olhar o negativo, né? O que tá faltando subir da escada e não aquela parte enorme da escada que tu já subiu, aonde tu chegou, né? Tu acaba olhando só o que falta e falta muito, mas tu não olha pra trás. Nossa, mas eu também subi muito, então tu não se dá esse alto valor, essa autopercepção, né? Tu não comemora, né? Exato. Comemorem mais as pequenas vitórias nas vidas de vocês. Isso é muito importante. Qualquer coisa, né? Que faça sentido ali. Não existe certo ou errado. Pra mim é bobagem, mas aí é julgamento meu, né? O que faz sentido pra ti, não precisa fazer pra outros, né? Exato, e respeitar esse sentido que faz pra mim, aqui tá a empatia. Exatamente. Né? Então, praticar essa empatia também dentro da família é algo muito difícil. Quando seus filhos chegam em casa, a gente também falou no último episódio, quando seus filhos chegam em casa sofrendo por algo que aconteceu na escola, tenham a empatia e não simplesmente minimizem o problema que ela está enfrentando ou o sentimento que ela está tendo. A gente tem... O dia a dia é muito corrido, né, Lucas? E quem tem filho pequeno aí vai entender o que eu estou falando. O filho adolescente também, né? É difícil tu ter esse tempo, porque tu também tá cheio de coisas na tua mente, né? Cheio de preconceitos, cheio de coisas que tu precisa resolver na tua vida. É difícil tu achar esse lugar dentro do teu dia corrido para dar essa atenção para essa criança ou para esse adolescente que só precisa desabafar. Exato. Né? Então, o quanto nós negligenciamos as emoções das crianças e dos adolescentes. E muitas vezes, para não dizer todas, né? Ali não só a criança ou adolescente, mas qualquer um que conviva contigo, às vezes no próprio ato só dele falar, por ele confiar em ti, por tu tá se predispondo àquele momento de tu dar atenção e tu ser empático ali, a própria pessoa chega num consentimento sozinha de que, opa, mas nem é tanto assim, ou, não é pra isso tudo, ou, podia ter feito diferente, ou, vou fazer assim. Tu chega num entendimento sozinho só pelo fato de tu ter se posto ali escutar, né? Ou... Isso. Dar pequenos toques, às vezes, quando tu consegue inserir ali, sem sentir pena, como a gente trouxe até agora, né? E sem impor também na pessoa, né? Porque
Autoritarismo também não pode existir aqui, né? Também não, exato. É outra palavra da moda, né? Autoritarismo. Exato. Muito bem. Importante a gente também falar sobre a bondade que tu trouxe antes, né, Lucas? A bondade, ela também é confundida com resolver o problema do outro. Também ela vai pro lugar da pena, né? Também. Ser bondoso e aceitar tudo. Ser bondoso e não conseguir dar a minha opinião. Ser bondoso e não conseguir dizer não pra pessoa, né? Isso aqui são coisas bem diferentes. Bondade, ela é a forma como tu vai reagir com a empatia. A bondade é como tu vai agir diante da empatia ou da ausência dela, né? Se tu vai agir com bondade, tu vai escutar o teu filho, tu vai dar um abraço nele, vai às vezes chorar junto e tu vai pensar, o que nós vamos fazer final de semana? O que tu vai fazer pra mudar isso? Talvez tu só precise perdoar o teu colega, a professora, enfim. Tenta pensar nisso, meu filho. Só perdoa. Vamos lá agora fazer um chocolate quente. Essa é a bondade. Sim. É o ato de praticar a empatia. Não é fazer tudo que se quer a hora que se quer. Não. Eu sempre falo que existe uma diferença entre ser bonzinho e ser justo, né? Ser correto. O bonzinho é isso que tu trouxe, né? Aceita, faz, independentemente da consequência. Submissão. Submisso, exatamente. Totalmente submisso. É bem diferente uma coisa da outra, né? Mas como as pessoas confundem isso, né? É uma linha tênue, né? Ser bondoso não é ser submisso, né, cara? Exato. Não é. É tu ter sabedoria de praticar a empatia, né? E aí tu anda sempre numa linha tênue, né? A mesma coisa que também tu deixar de se envolver não é egoísmo, né? Às vezes é se preservar, né? Ou às vezes é estar sendo empata, né? Mas de uma maneira que é melhor tu ficar afastado nesse caso, né? Exato. E outra comparação muito forte que as pessoas fazem é empatia com simpatia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só são parecidas palavras. Exato, né? A simpatia, isso eu tive recentemente no Uruguai e isso, cara, eu gosto muito quando eu faço essas viagens para lugares diferentes, observar as pessoas e o comportamento humano, né? E lá, o que acontece? São muito empáticos. Os uruguaios, gente, sério, amei vocês. Vocês são foda demais. Muita empatia. O que é empatia que eu percebi neles? Eles cuidam das ruas, ninguém joga lixo no chão. Não tem pardal que dá multa de trânsito. Só tem um sinalizador de velocidade te dizendo, tu tá acima do permitido. Quando tu diminui a velocidade, o que o radar lá vai mostrar? Graças, ele vai te agradecer porque tu baixou a velocidade. Não vai te dar uma multa. Não te pune, né? Não te pune, exatamente, pelos teus atos, pelas tuas escolhas erradas, entende? Eles cuidam, se tu tá na fila, ninguém fura fila lá. Uma coisa tão básica, parece, né? E que se torna algo extraordinário, né? Ultimamente, como a gente falou no início, que cada vez mais difícil, parece. Muito. É isso, uma coisa básica se torna algo fantástico, né? Intangível, né? Muitas intangível, vezes. Exato. E aí, só que assim, tu não vê, eles não sorriem pra ti. Eles não dão um bom dia sorrindo. Eles não vão ficar lá passando a mão na tua cabeça e eles não vão tentar te convencer de algo, entendeu? Sim. Eles não vão tentar convencer o turista, por exemplo, que lá é um lindo lugar e um ótimo lugar pra sobreviver, por exemplo, a se viver, né? Eles não tentam fazer isso, como o brasileiro faz. Tenta agradar, né? Agradar, exato. O brasileiro vai na simpatia. Simpatia Tentar agradar, exatamente. E simpatia é uma virtude também. E é do nosso povo brasileiro. Só que cadê a empatia do povo brasileiro? Entende como a gente se complementa aqui? É impressionante, né? Exatamente. E casou bem. Eu passei um tempo fora, né? Tu sabe, e é basicamente a mesma coisa que tu trouxe. O pessoal não sorri pra ti, o pessoal não fica de firula. Por exemplo, assim, tu pede uma informação, um cara te dá bom dia e diz, lá, ponto. No primeiro impacto, assim, tu diz, que grosso, cara nossa. Grosso, né? Que estúpida. Depois vai partir pra briga, né? Isso, tu fica, não, mal educado. Depois tu começa a raciocinar, não. Pô, o cara me deu bom dia e respondeu o que eu pedi.
objetivo, direto. Só não me deu um sorriso. Exato. Aqui é bem como tu trouxe, né? A gente sorri, também não é errado, não é ruim, não é isso. Não. Mas aí a gente deixa outras coisas que são mais importantes, talvez, um pouco de lado, né? É, pra sermos aceitos, né? Isso tem muito no brasileiro. Isso tem que ser aceito, exatamente. E sem o julgamento do outro, então se eu vou na simpatia, vou conseguir conquistar tudo, né? E brasileiro fala muito mal do Brasil, mas se um estrangeiro fala mal do Brasil, ele revolta. Nossa, né? É ou não é? É, bem isso, né? É loucura, assim, não, tô defendendo. Bate no peito, É isso aí. não é? Tudo se torna uma grande família de novo, né? Exato. Tu bota o pé aqui dentro, puf, já tem a separação. Já tem a dualidade. E aí, nossa, vai pro confronto direto, né? É o ser humano, a gente tem essa dificuldade. Brasileiro, vamos falar assim. A dificuldade de parar de reclamar. Muito. Eu percebo o dia a dia de trabalho. Se tu não tapar os ouvidos, porque todo dia é reclamação. Ou chove demais, ou é sol demais, ou é frio demais, ou é calor demais. Ou tá tudo caro, ou tá muito barato, mas daí não tem dinheiro. Tudo é queixa, né? Tudo é um problema. Pra que parece que é pra que tu sinta a pena e concorde. Isso, porque se tu disser assim, não, cara, eu acho que tá bom o tempo assim, com 20 graus e sol. Não, mas como assim? Aí vai querer discutir, vai buscar discussão contigo, sabe? Exato, vai buscar atenção, né? Exato. O brasileiro é muito carente nesse sentido. De querer atenção o tempo todo. Sim, né? sim, exato. Não tô dizendo que outros povos não tenham isso, né? Mas vamos trazer pra nossa realidade aqui. Nosso chão, né? Vamos fazer feijão com arroz aqui, né? Então, cara, tu viveu onde, Lucas? Conta um pouquinho pra nós essa história. Eu passei um tempo na Itália. Na Itália, que é muito da nossa raiz, né? É muito, mas ao mesmo tempo é diferente. Questão de comportamento é diferente, assim. Tem gente bastante simpática, mas ao mesmo tempo tem pouco. Mas as coisas funcionam de maneira empática daí, né? Um cuida do outro. Exatamente. Por exemplo, na época da pandemia ali, tu não via nada ocorrendo fora daquilo que era protocolado, vamos dizer assim. Então o pessoal respeitava muito, era até estranho, parecia outro mundo, assim, porque o pessoal de fato respeita, né? Respeita teu espaço, por exemplo, não vai te perturbar com barulho, música alta, por exemplo. O pessoal se coloca no teu lugar. Claro, tem exceções, obviamente, nada é perfeito. Mas numa regra geral, tu percebe muita simpatia sendo posta na prática, sabe? Numa regra geral, não sei como tá agora, mas na época que eu tava... na pandemia. Um pouco antes da pandemia e passei a pandemia lá. Que loucura, hein? Nossa, um lugar estranho. Frio. Sozinho. Longe da família. Não foi fácil. Sem saber o que ia acontecer com o mundo. Exato. Tu fica... É uma sensação esquisita, assim, mas te fortalece bastante, tá? Por exemplo... Eu sinto que eu passei por algumas provações ali que hoje eu passo por outras bem tranquilo. Né? A gente aprende. Dá uma fortalecida bem forte, assim, com redundância agora. Se tu tivesse ido pro lugar da vítima, o que teria acontecido contigo? Sei lá eu agora, mas não teria essa mentalidade de encarar as coisas diferentes como encaro, né? Tu nem teria ido pra lá, possivelmente, né? Possivelmente não, ou qualquer coisa que acontecesse já desiste, né? Ou daqui a pouco tu ia pegar a Covid e ia desencarnar. Também pode ser, Muitos foi isso, né? O processo do Covid, da pandemia, foi um start mundial, né? De processo kármico planetário. Né? Então ali não teve quem não passou pelo medo. Esse foi o sentimento de todo o globo terrestre. Geral. Quem foi pro lugar da vítima sofreu mais. Sim. Sofreu mais, muitos desencarnaram por medo de passar o medo. Esse era o maior karma da vida deles, enfrentar medos, né? Sim. E aí não conseguiram dar conta desse sentimento, desencarnaram. Esse foi o processo espiritual do Covid, né? Eu entendo isso dessa maneira também, porque eu nunca tive medo. Não por falar, nossa, agora que passou. Não. Eu sempre tive uma sensação de tranquilidade. Eu lembro que a minha mãe preocupada. Disse, mãe, eu tô aqui na sacada. Meu nenê lá na Itália. Tô aqui na sacada pegando sol.
tá tudo certo. Uhum. Então... Nossa, e um mergulho pra dentro tu deve ter feito, né? Bastante, porque eu tava sozinho. Muitos dias de frio e chuva e em casa isolada, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Sim, Então né? eu fui caminhando pela mente, vamos dizer. Processo de autocura, né? É bem difícil. Autoanálise primeiro, né? Bem A difícil. cura, ela vem depois, né? Exato. Se tu tá com uma mente um pouco enfraquecida, tu não aguenta. Não, né? É bem pesado, bem difícil. Isolamento assim, sozinho, distante, é complicado. Solidão, né? Exato. Muitas pessoas, o ser humano tem medo da solidão. Tem. E não consegue entender onde é que está a solitude nessa história, né? Exato, que há uma diferença bem grande entre as duas, né? Gritante, né? Essa diferença. Solidão e solitude. Cara, a solitude, ela é tu estar bem contigo mesmo. Independentemente ali, sozinho ou não, tu tá tranquilo contigo mesmo ali, né? Como é que tu quer ter um relacionamento? Como é que tu quer ter empatia pelas pessoas se tu não consegue lidar contigo mesmo? Se tu depende de um terceiro pra que tu atinja Estar bem. Exato. Não tem como, Não né? tem como. Então, nunca tu vai conseguir praticar empatia. Exatamente. Olha só o quanto é profundo falar sobre esse assunto também, Como né? a gente foi, voltou e a coisa fecha o ciclo, né? Total, Basicamente. né? Total, cara. Porque conviver consigo mesmo pessoas que estão buscando um relacionamento ou estão tentando resolver o seu relacionamento, é com vocês agora que eu vou conversar. Como é que tu quer? Ficou feio, né? Como tu quer resolver o teu relacionamento? Como tu quer que a pessoa te aceite se tu não consegue conviver contigo mesma? Se tu não consegue te aceitar, tu não consegue aceitar o que tu sente, tu não consegue aceitar a tua dor, tu fica mascarando o tempo inteiro, tu fica te colocando no lugar da vítima. Como é que tu quer que outra pessoa vai ter coragem de conviver contigo? Não consegue ficar um sábado em casa sem sair de casa, ficar sozinho. Não vou ficar sozinho em silêncio, vou assistir alguma coisa, ler alguma coisa. Vou fazer algo que eu gosto de fazer. Não consegue fazer sozinho, não consegue ir num bar tomar uma cerveja lá sozinho. Tem que ter alguém junto. Né? Não, se tu não tem essa capacidade de fazer as coisas sozinho por ti mesmo, aí lascou. Tu não consegue ficar bem contigo, feliz contigo mesmo. Exatamente. Se tu tá precisando de alguém, tu tá vazio, vamos dizer assim, tu só vai buscar mais do mesmo, né? Então tu vai estar buscando pessoas vazias também. Que vão te trazer mais vazio. E não vai fechar a conta. Agora, se tu tá completo, se tu tá tranquilo, tu tá pleno, a probabilidade da coisa acontecer naturalmente e tu encontrar alguém e tu ficar bem com aquela pessoa porque ela também está bem, isso está bem, a chance de sucesso é muito grande, muito maior, e tu já tá tranquilo. Tu não depende de um terceiro pra ser feliz, pra ser rico, pra ser Só vai somar, amado. né? Tu já se ama, cara. Só Então, vai somar estar ao lado de alguém, né? Exato, O exatamente. somar é amar, mais ainda o só amar, só se amar, né? Sim. O somar, ele traz isso. Então, se tu consegue se amar, automaticamente, quando alguém chegar e te amar, vai ser verdadeiro. É um plus. Exato, vai potencializar esse sentimento. Lembrando que plenitude não é sinônimo de não tenho problemas. Isso, não. Uhum. Plenitude é saber que estou num processo kármico, não vai ter como fugir disso e tá tudo bem, vamos enfrentar os problemas e tá tudo certo. Enfrentar problemas com plenitude é para poucos. 2, 3. Que tu conhece, né? Isso. E conta na mão, sobra dedos ainda. Bastante. Né? Então, isso é um processo bem importante a gente lembrar. Plenitude na vida, ter uma vida plena não significa não ter problemas nesta vida. É como tu lida com esses problemas. É como tu acolhe, como tu resolve, como tu aceita esses problemas ou não. Isso é plenitude, tá? É tu levar isso de uma forma mais leve e não dar tanto ibope ao problema. Porque se tu dá ibope ao problema, ele vai crescer. Tu tá alimentando esse problema. Tá focando, né? Exatamente. E outra situação bem importante, Lucas, antes que eu perca de novo aqui. A idade é complicada, né?
Gente, se vocês estão num relacionamento, começando ou estão num relacionamento muito antigo, ou enfim, que vocês estão insatisfeitos com os seus parceiros, e vocês confundem amor com atenção plena, com 24 horas do dia, essa pessoa estar demonstrando pra ti que ela sente algo por ti, cara, isso aqui em algum momento vai encher tanto o saco que a pessoa não vai querer mais nem te ver na frente por mais que sinta amor. Certo? Então, cuidado, porque a gente precisa entender que o sentimento de amor, ele vai além da expressar o tempo inteiro isso, né? Ele vai além de eu ter que demonstrar com atitudes, com palavras, com presentes, com as linguagens do amor, que agora é famosa, todo mundo fala das linguagens do amor. Cara, isso aqui, tudo bem, é um mapa para as pessoas entenderem o que a gente tá falando aqui. As formas diferentes de recebermos e demonstrarmos amor, ela vai além disso. O amor vai além. O amor vai caminhar junto com a empatia. Porque se eu tenho empatia dentro do meu relacionamento, eu entendo que a pessoa me ama, mas ela precisa do tempo dela. Uhum. Porque aí eu preciso entender a minha solitude também. Sim. Né? A pessoa também precisa disso. Somos seres individuais, apesar de termos o tempo inteiro pessoas ao nosso redor e a gente ter medo da solidão. Nós precisamos dos nossos momentos de forma individual. Dentro de um relacionamento, dentro de uma família, dentro do trabalho, a gente tem que ter essa empatia. Porque senão o relacionamento não dura. Sim, fica forçado, né? E ele vai em algum momento estagnar, e aí vai chegar numa zona de conforto, e aí vai ter uma série de problemas que estou falando, inclusive, essas semanas aqui, dentro do Minutos do Despertar, sobre relacionamento. Justamente por isso. Porque muitas pessoas estão chegando nesse lugar de estagnação e aí busca a cura lá na TAI. E só que não tá na TAI, né? Não tá no externo, não tá no curso, não tá no livro, não tá no conceito, não tá no pai e na mãe a tua cura, não tá lá na constelação familiar, não tá lá a cura. A cura tá dentro de ti. Aquilo que a gente sempre fala, né, Lucas? Uhum. A cura tá dentro de ti. Cura esse sentimento. Cura a tua solidão. Aprenda a viver contigo mesmo. Esse é o caminho. Pra te ter um relacionamento saudável. Não tem como. Tu tem que praticar essa empatia lá dentro, entende? Tu tem que estar maturamente, vamos dizer assim, um pouco desenvolvido, né? No sentido... tem muita fuga também. Tu vê que as pessoas têm muita fuga, né? Vícios ou desculpas ou costumes, muitas coisas que são fugas daquilo que tu interiormente sabe que tu precisa resolver. E aí é fácil culpar a pessoa. Não é que eu sou defensora da traição, não é isso, tá? Uhum. Só que muitas pessoas chegam no consultório, isso poucos conseguem entender. Chegam no consultório com um casamento falido há muitos anos, por exemplo, um relacionamento que já não existe, né? É só uma convivência, é só uma força do hábito de estar ali. Uma zona de conforto. Zona de conforto, estagnação, não tem relação sexual, não tem conversa, não tem empatia, não tem troca de experiências, não tem experiências juntos, né? Só existe uma casa, só existe um apartamento, só existem bens, que se a gente separar vai ser pior, então vamos deixar assim, e cada um vive a sua vida. Uhum. Diante da sociedade, estamos bem, mas nós aqui dentro não somos uma família, não somos um casal. O que acontece? Essas pessoas, uma ou outra, ou chegam as duas, muitas vezes no consultório, chegam na TAI de alguma maneira, né? Terapeutas, vocês também vão se identificar com isso agora. E aí a pessoa chega com essa dificuldade. E aí ela já chega quando ela já está mirando outra pessoa na sua vida. Ou quando já está num outro relacionamento, está se culpando por aquilo, não consegue sair do seu relacionamento antigo, e aí fica naquela confusão. E aí vira o vício da traição, e aí começa toda a confusão, né? O que acontece? Quando a pessoa chega nesse estágio, pra mim, eu vou dizer, cara, segue o teu coração. Tu tem que sentir algo na tua vida. Tu tem que entender o que tu tá sentindo. Beleza, a pessoa vai lá,
Aí a Thay me deixou trair. A Thay me disse que era pra eu fazer. Isso. Fui lá e fiz. Beleza. Se tu tá sentindo, vai lá e faz. É isso que eu sempre falo. Não vou te dizer, não faz. Entendeu? Porque se tu já está me trazendo isso, a pessoa já está pensando, já está fazendo. Ela só quer um álibi. Um aval ali. Exato, né? Alguém pra botar a culpa depois. Isso aí. Então eu vou te dizer, vai lá e faz. Se teu coração tá mandando, faça. Vê o que tu sente. Beleza, a pessoa vai lá, faz. Volta. E aí me diz, nossa, Thay, foi maravilhoso. Eu senti de novo isso, eu senti meu corpo, me senti viva. Beleza, era isso que eu precisava que tu fizesse. Se tu se sentiu viva, se sentiu vivo, traindo, é porque tu não tem mais relacionamento, cara. Sim. Então agora qual que é o próximo passo? Fazer isso se tornar uma rotina na tua vida? Óbvio que não. Porque aí eu vou estar sendo a tua cúmplice, né? Não, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Finaliza algo que já faliu na tua vida, cara. Tem essa coragem, porque agora tu lembrou como é estar vivo. Entende? Então, o relacionamento, a instituição casamento é algo que foi imposto, né? Sim. Foi imposto pela Igreja Católica, vamos ser sinceros aqui. Martinho Lutero trouxe essa condição para as pessoas que viviam naquela época, mas e por quê? Um único motivo: manter os bens em um único núcleo, sem precisar dividir com um monte de gente. Né? Porque antes disso, se vivia de uma maneira diferente. E isso, na quinta dimensão para cima, é assim que funciona. A gente está junto com uma pessoa até que aquilo faça sentido para nós. Não significa ter poligamia também, tá? Não é essa a questão. Mas é tu estar com aquela pessoa e fazer sentido pra ti. Tu sentir algo e tu ter experiências com ela. Quando esse sentimento acaba, na quinta dimensão, como funcionam os relacionamentos? Eles finalizam juntos, amigavelmente isso, e partem para uma nova experiência com outro ser. Entende? O condicionamento do casamento, porque casa agora tem que ficar pro resto da vida, né? É a crença mais comum, vamos dizer assim. É mais fácil trair do que terminar o casamento. Exato, exatamente. Do que divorciar, né? Exatamente. Então, a traição, ela é só uma palavra. Tu está te traindo o tempo todo nesse relacionamento, se tu está nesse relacionamento que não existe. Exato. Tu está te traindo. Cadê a empatia que tu tem contigo mesmo? Tem pena daí depois quando acontece... Aí a pessoa descobre, aí tu termina de uma maneira ruim, ou algo que tu poderia ter terminado um pouco melhor, de ambas as partes, possivelmente. E aí tu se vitimiza, porque a pessoa não entende, e daí tu entra nesse limbo todo aí que a gente vem falando, né? E aí quando tem filhos envolvidos nessa história? Aí pior ainda. Como é que ficam esses filhos? Exato, né? Vão repetir o comportamento, o padrão depois? Onde é que tá o trauma aqui, né? Entende? Então assim, e se vocês estão traindo por vício, é outra situação. Aí é falta de empatia. Entendeu? Aí é egoísmo. É tu só se satisfazer, só pensar na tua satisfação pessoal. Aí não é viver solitude, aí é viver solidão egocêntrica. Porque aí tu vai só satisfazer os teus desejos, aquilo que tu necessita. Tu não vai ter empatia nenhuma por aquela pessoa que está contigo. Zero. Entende? Ah, pode ser trauma, tá? Meu pai traiu, não sei. Beleza, é trauma. Mas, vai buscar essa cura. Isso aqui não tem empatia nessa história. É bem diferente de tu se permitir viver algo e entender que tu precisa finalizar. Sim. Entende? É muito diferente, cara. Quando se torna rotina, se torna vício. Quando se torna rotina, se torna um escudo. Se torna uma válvula. Se torna um caminho secundário na tua vida. Se torna uma vida paralela. E aí tu começa a entender que essa pessoa queria viver uma vida de emoções, queria viver o seu próprio caminho, mas os condicionamentos, as crenças limitantes, os padrões limitantes que a sociedade daquela pessoa impôs pra ela, faz ela viver duas vidas. E aí talvez ela sinta uma empolgação a mais porque uma dessas vidas é proibida. Então, tem um pouco disso também, não? Sim, com certeza. Aí é mais gostoso, né? É isso. Traz a adrenalina, né? É o cortisol necessário. Traz os hormônios que nos traz alegria. Essa que é a verdade, né? Então, olha o quanto nós estamos sós. Quanto nós vivemos na solidão dentro de um relacionamento assim. Uhum. Essas pessoas buscam
incessantemente fugir da solidão, tem medo de estarem sós. Por isso também, esse é outro problema que faz a pessoa trair muito, como vício, né? Sem resolver o problema do seu relacionamento, né? Então, a pessoa está afastada desse relacionamento, está afastada do seu esposo, da sua esposa há muito tempo, não consegue ter a empatia, não consegue voltar a ter conexão aqui, e aí por medo da solidão, não se separa primeiro e vai buscar em outro lugar buscar fora alguém que vá fazer essa base, né? Se eu cair... O que não tem ali, uma coisa tá complementando a outra, né? Exato. A tua segurança aqui que tu tem em casa e o que tu não tem, tu busca fora pra complementar, então tu tá balanceando as duas coisas ali. Exato. E não significa também que se tu conseguiu te libertar desse relacionamento tóxico que tu vivia de forma inerente, né? Superficial. Não significa que todas as pessoas na tua vida, se tu já conseguiu te libertar desse sentimento, beleza, tu tá curado até um certo ponto. Agora, se tu achar que todos os relacionamentos, se tu não conseguir te relacionar com ninguém mais, porque tu vai começar a teoria da conspiração, que tá todo mundo te traindo o tempo todo, todas as pessoas que chegam até ti estão te traindo, é porque daí tu precisa curar. Entendeu? E tu precisa buscar a raiz desse problema aqui. Não é que todo mundo é igual, tu só vai atrair a mesma frequência. Sim. De novo, frequências, né, Lucas? Você tá chato esse assunto, né? Mas é que tá intrínseco, né? Tá tudo interligado aqui, né? Então, se tu tá vibrando no medo, na raiva, se tu não conseguir perdoar aquela pessoa, se tu não conseguir se perdoar, cara, tu não conseguiu se perdoar por quê? Tu não conseguiu perdoar aquela pessoa por quê? Porque ela te traiu ou porque tu não teve coragem de terminar? Onde é que tá a culpa aqui que tu está jogando, né? Então, se tu está vibrando aqui e não consegue soltar, tu só vai atrair mais pessoas que vão ter o mesmo problema, mesmo padrão, né? Mesmo padrão, pra vocês se encontrarem e tentarem curar isso juntos. Então, as pessoas que tu vai encontrar na tua vida, se tu não sair da frequência, vai se repetir o mesmo padrão. Tu saiu disso aqui, perdão, de novo, né? A gente falar de perdão. Tu saiu daqui, pronto. Tu não vai mais atrair isso aqui. Tu vai atrair pessoas que também estão no perdão. E assim, consequentemente, a gente vai abrindo caixinhas na nossa existência, né? São como estações de rádio, né? Isso aí. Quando tu sintoniza uma rádio X, tu escuta a rádio X, tu recebe ondas da rádio X e não da rádio Y, né? Tu não vai ouvir a 92.5 se tu sintonizar o teu rádio na 107.9. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Então, assim, tu tem que fazer o movimento de ir lá no teu rádio ou no teu tablet e mudar a frequência Isso aí. Dessa rádio, né? É muito forte. E outra situação também chega muito no consultório, tá? A gente falando de relacionamento de novo, né? Empatia aqui. É que não tem como falar de empatia se a gente não falar de pessoas, né? Não, é impossível, né? Tá interligado diretamente ali. Né? Relacionamentos interpessoais, né? Como a gente tá falando de relacionamento amoroso, vamos seguir aqui o outro caminho, então. O que acontece? Muitos chegam até mim me dizendo, tá, é que eu tô no meu processo de cura e aí quem está comigo não está nesse movimento, então eu vou abandonar, eu vou terminar porque não dá. Eu não consigo, eu preciso ter alguém que caminhe junto comigo. Eu escuto isso o tempo inteiro. Aí o que essas pacientes ou esses pacientes fazem? Tentam forçar aquela pessoa a vir com a Thay também. Ou buscar psicólogo, ou tomar o mesmo remédio. Não vai rolar. Não vai acontecer, né? Então, assim, não tenha empatia. Relacionamento não significa que os dois têm que caminhar juntos no processo de cura. Tu tem que ter a empatia. Isso aqui é o teu processo de cura. Empatia é esperar, entender que aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. De novo, mesma coisa que o filho, né? Ajudar aquela pessoa, abraçar, chorar junto e só dar aquela pinceladinha assim, ó. Meu, será que não é isso que tá acontecendo? Por que tu não busca isso aqui? Isso aqui pra mim fez sentido, talvez faça pra ti também. Não impor alguma coisa, né? Porque... Entendeu? Não se tu não for lá... Não vai rolar, né? Não vai acontecer, né? Aí a gente vai virar... De novo, a gente vai cair no ponto da traição em algum momento da vida, né? Em algum momento, exato. Então, é complexo, né, cara? Falar da empatia é difícil. Na empatia no trabalho, Lucas, me conta um pouquinho. Se colocar um pouquinho no lugar dos outros, né? Acho que a gente vê bastante no trabalho essa questão. Tanto
colega quanto cliente, vamos dizer assim, né? Se tu trabalha com público, né? Muitas vezes o cliente vai ser grosseiro contigo, por exemplo. Por que ele tá sendo assim? Como é que tu vai reagir a isso? Ou teu colega não tá te ajudando como deveria. Como é que tu vai reagir a isso? Ou o que tu vai fazer com isso, né? Porque também, se tu for lá impor alguma coisa, tanto para um quanto para outro, não vai funcionar. E também, se tu permitir o tempo inteiro, também não vai funcionar, porque daí tu vai se colocar como coitado da situação. Então, Todo mundo vai usar. Exatamente. Vai sugar a tua energia. Então, tu tem que ter uma... Como é que eu posso dizer? Equilíbrio. Um equilíbrio mental ali pra te discernir o que é, o que não é, e o que dá e o que não dá. Discernimento, essa é outra palavra chave nesse processo, né? Discernimento. Aqui tem sabedoria. Né? Sim. Discernimento tem sabedoria, cara. Quando tu julga, não tem discernimento. Não, tu só tá julgando, dizendo com a voz que tá na tua cabeça naquele momento que reagiu ali, é o teu ego que reagiu de impulso defensivo daquele momento. E ensinar as pessoas também, né? Difícil isso. Um colega novo, processo. Tem que ter paciência, né? Porque todo mundo já começou um dia. Então, alguém te ensinou também. Então, acho que é importante... Ter a empatia de novo, né? Ter empatia de se colocar no lugar de que tu esteve ali, né? Então... Imagina o quanto aquela pessoa está nervosa porque está ali tentando aprender algo que tu tá tentando ensinar. Exato. E o nervosismo dela, a ansiedade dela é tão grande que ela não consegue raciocinar o que tu está explicando pra ela, né? E aí, quantas vezes muitas pessoas explodem aqui e não têm essa paciência, né? Bastante. É difícil isso também, né? E um último ponto importante que estão soprando aqui que eu preciso falar sobre. Pra gente finalizar esse episódio que já está dando 1 hora já, acho que já passou já. O que acontece? Pessoas que estão doentes, né? Pessoas com doenças terminais ou doenças que não têm cura, ou enfim. É fácil colocar essas pessoas no lugar da vítima. É fácil a gente olhar com pena, né? É fácil a gente tentar também resolver o problema deles, né? E tentar, se é um parente, se é um filho, uma mãe, né? Um irmão que a gente quer que aquela pessoa fique eternamente com nós, né? E talvez ela esteja no processo de desencarne dela, né? Então, chegou o momento, né? Empatia nesse momento de extrema importância, pessoal. Se vocês têm alguém aí que está em processo, uma pessoa acamada, pessoas que têm Alzheimer, tem muito esse movimento também, às vezes ficam anos acamadas, né? E a ciência ainda não consegue entender isso, né? Não consegue ter uma solução para isso, né? O câncer, a mesma coisa, tá? Doenças que estão no seu processo final que não tem mais o que fazer, né? Tenham a empatia de saber que é o momento da pessoa daqui a pouco. Não tentem tirar aquela pessoa daquele processo, porque ela precisa, de novo, ela precisa passar por aquilo. Entende? Se a pessoa sofre... por que o gene, né? A gente vai falar isso sobre a epigenética, né? A gente vai falar muito sobre isso ainda aqui. A epigenética nos traz já essa informação científica de que o gene da doença, ele existe no corpo da linhagem que vem depois, né? Só que o que vai fazer aquele gene ativar ou não no corpo da pessoa, a parte genética, né, da doença, o que vai fazer aquilo ativar vai ser a tua frequência. Vai ser como tu lida com as tuas dificuldades. Vai ser as emoções que tu vai vibrar o tempo todo. É isso que vai fazer aquele gene ativar ou não, né? Então, se ativou, é porque a pessoa precisa daquele processo para curar algo. E às vezes, o teu processo não vai ser na doença. O teu processo vai ser na escassez. O teu processo vai ser na solidão. Cada um tem o seu processo kármico. Então, tenham a empatia de entender que o teu problema não tem que ser igual ao outro. Aceitem as dificuldades dos outros nas vidas de vocês. Porque se a gente fosse todo mundo igual com o mesmo problema, que vida teríamos? Seríamos robôs, né? Exatamente. Seríamos robôs que teríamos aquele programa, finalizaria e deu. Todo mundo saberia como resolver. Esse não é o processo kármico, né?
Então, tenham a empatia com as pessoas que estão em processos finais de suas encarnações, certo? Não queiram tirar esse processo delas. Deixem elas passar por isso. Elas precisam, estejam ali, presentes, trazendo um carinho, trazendo uma mão, trazendo um beijo naquela pessoa que está ali, ela vai sentir, né? As pessoas acamadas, as pessoas que estão em hospitais. Se tu tens um doente na tua família, idoso geralmente, né, que está em alguma clínica de reabilitação, clínica para idosos, enfim, tá? Uma casa de repouso, perdão. Estejam com essas pessoas. Se elas não têm mais interação contigo, não significa que elas não estejam mais sentindo. Então estejam com eles, abracem, beijem, deem um sorriso, contem histórias, contem memórias positivas que vocês tiveram com essas pessoas. Contem o que traz de amor ao seu coração, porque isso vai preencher o coração delas também. Vai ajudar elas a elevar a frequência. Nós temos até o último instante de vida, Lucas, para curar. Uhum. Nós conseguimos até o último instante de vida mudar a frequência e curar karma. Então vamos ajudar com o que a gente pode. Tenham essa empatia. Não vão chorar em cima das pessoas que estão acamadas. Não vão lá lamentar que elas estão assim. Entende? Isso é terrível, né? Aí vamos praticar empatia. Te coloca no lugar da pessoa o tempo todo, alguém sentindo aquela pena de ti, né? Aquela coisa chorando assim, em cima de ti. Meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Isso aqui ninguém merece, né? Exato. É complicado. Então, assim, empatia, certo? Por quem está nesses processos. Uma mensagem final, Lucas. Olha, amanhã de manhã, quando acordarem, né? Vão dormir e quando acordarem, tentem se observar e praticar essas coisas no sentido consciente, né? Com consciência, observando e praticando esse tipo de atitude, esse tipo de coisa, para ver como o dia a dia melhora, né? Então, uma mensagem que eu deixaria é isso. Acordem pensando mais conscientes no que a gente faz e no que a gente pensa durante o dia. Para ver onde a gente tá colocando esse foco, onde a gente tá errando, onde a gente tá acertando, o que a gente pode corrigir e o que isso nos melhora no dia a dia. Como isso com certeza melhora o mental. Sou prova viva aí da experiência. Né, Lucas? Muito bem. E estamos chegando próximos de uma data muito empática, né? Uhum. Que é Natal, né? Então as pessoas confundem também bastante. Que eu faço no Natal, estou com a minha família no Natal, deu. O resto do ano já era, né? Isso. Final do ano. Foge da família, não quer ir no almoço domingo, aquela coisa. Mas no Natal tem que estar, né? Tem que estar lá vestido bonitinho do lado da fotos, árvore, né? Fotos com roupinha que combina, né? Enfim. Sorrisos nas fotos. E aí, durante o ano inteiro, aquela pauleira. É isso aí. Pessoal, cuidado, tá? Com os padrões. Essa é a minha mensagem. Sejam mais empáticos com vocês e sejam mais empáticos com quem está ao seu lado. Parem de ficar colocando o seu lixo na cara, no coração e no corpo e na vida da outra pessoa, certo? Façam isso com vocês. Identifiquem o que é lixo aí dentro e comecem a reciclar esse lixo. Transformem em adubo para que vocês consigam colher, para que vocês consigam plantar sementes novas na vida de vocês, para ter a prosperidade, para ter a abundância, para ter o relacionamento perfeito, para receber do mundo, receber do universo a empatia, certo? Os mestres, a luz, os guias espirituais, os anjos de guarda, Mestre Jesus, eles não sentem pena. Eles não sentem pena. Eles têm a empatia, somente isso. Nem a simpatia eles têm. Nem isso, exatamente. Eles só têm empatia. Então, sejam mais empáticos e menos simpáticos, por favor. Essa é a minha mensagem hoje. Muito bom. Fiquem todos com muita luz e nos vemos no próximo episódio. Que isso tenha tocado o coração de vocês. E se tocou, venham conosco. Nós estamos aqui no Pode Curar, Spotify, no YouTube também. Temos a comunidade online, o Caminho da Cura, o Caminho, né? Tem os Minutos do Despertar lá no Insta da Thay. Então, gente, tem muita coisa pra fazer. Tem a agenda também, se vocês quiserem o presencial. Demora,
não estou conseguindo mais atender pacientes novos, é bem difícil, mas vocês ainda conseguem alguns horários para janeiro, talvez. Mas ainda dá, tá? Então, se vocês tiverem a paciência de esperar, encontro vocês no consultório. Se vocês quiserem experimentar a comunidade, ela está aí com muito processo de cura, muita coisa legal para vocês conseguirem também já caminhar nesse caminho, né? Nesse processo todo. Tentar aí, de alguma forma aí para vocês... Tá aí, Lucas, né? Para vocês conseguirem achar um caminho. Então tá bem, irmãos. Fiquem com muita luz. Até o próximo episódio. Namastê. Até mais, gente. Tchau, tchau.